Também quero cumprimentar os nossos queridos e amados irmãos internautas, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, que ela reina sobre sua vida, sobre sua casa e toda a sua família. Só aproveitando o ensejo aqui dos avisos, não se esquecer que já nessa segunda-feira começamos a nossa oração por esse templo. Acreditamos que Deus vai fazer o proeza, acreditamos no Deus da causa impossível, porque é esse Deus a qual nós servimos. Se Ele der, Ele continua sendo Deus, mas se Ele não der, Ele também continua sendo Deus. A honra e a glória é para o nosso Deus, igreja, amém? Já está ali no telão, como já foi falado, estamos na lição de número 14, lição essa, hoje a parte final. Já tivemos aqui na última terça-feira com o nosso presbítero Wagner Luiz, dando a parte inicial, e hoje nós estaremos dando continuidade, terminando essa lição de número 14, tem como título, Os 10 Mandamentos do Senhor, parte final. Nosso texto áureo se encontra ali, que diz assim, já foi feito também pelo nosso dirigente do culto, nosso presbítero Gabriel Ferreira, que diz assim, se encontra lá na carta ou na epístola de apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, verso 4. E porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. E porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todos naquele que nele crê. Nós vemos que Jesus, quando veio para o mundo, como já foi falado pelo nosso presbítero Wagner na última terça-feira, ele não veio para revogar a lei, mas ele veio sim para confirmar a lei. A lei, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele veio para confirmar a lei. Nossa verdade prática diz-nos assim, a lei expõe e condena os nossos pecados, porém, o Senhor Jesus Cristo, pelo teu sangue expiador, nos perdoa e nos justifica mediante a fé. Então nós vemos que a lei, o que a lei faz? Ela expõe o quê? Os nossos pecados. A lei ela expõe, porque a lei ela veio para expor, mas só que tem um porém. Qual é esse porém? O Senhor Jesus Cristo, pelo teu sangue expiador, nos perdoa e nos justifica mediante a nossa fé. O autor aos Hebreus vai dizer, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que crê, aproxime-se de Deus e creia que Ele existe e que é galardoador aquele que o busca. Esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não veio para revogar a lei, mas Ele veio para confirmar a lei. Nossa leitura bíblica em classe, ela já foi feita pelo nosso presbítero Reginaldo, ela se encontra no livro de Êxodo, essa lição ela é toda baseada em cima do livro de Êxodo, precisamente no capítulo de número 20, o verso de número 1 ao verso 5, em seguida o verso de número 7 ao verso de número 9, e logo após o verso 12 ao 17, esses são os mandamentos, as ordenanças do nosso Deus, já está ali. Agora os objetivos da lição, só estamos relembrando que o objetivo da lição costuma ser sempre 3 objetivos por cada lição, sendo esses, os 2 primeiros tópicos é dado na parte inicial, que é na parte de terça-feira, na aula de terça-feira, e hoje estaremos nos aprofundando no tópico de número 3, que é hoje a lição a qual vai ser baseada em cima do tópico de número 3. O tópico de número 1, como já foi dito, já foi dado na terça e na segunda, na terça-feira, o 1 e o 2, que diz,
conhecer os propósitos dos 10 mandamentos. O tópico de número 2, compreender o conceito de cada mandamento. E o tópico de número 3, agora nós vamos nos aprofundar nesta noite, é saber que os 10 mandamentos referem-se à relação do homem para com Deus e o próximo. Este é o qual nós vamos nos deter, apenas vamos estar passando, relembrando, bem rapidamente. Antes temos nossa palavra-chave. Qual é a nossa palavra-chave? Mandamento. A igreja está esperta. Mandamento. A nossa palavra-chave não poderia ser outra, é o nosso mandamento. Podemos ler lá todos juntos? 1, 2, 3. Amém. Então a nossa palavra-chave, está ali, se encontra, é mandamento, que diz disposição escrita em que se determina a realização de um ato e de uma diligência mandada. Então esse mandamento, ele foi distinto, ele foi escrito por quem? Por Deus. Para quem? Foi escrito por Deus para Moisés, para entregar ao povo, e foi escrito pelo nosso próprio Deus, Ele que escreveu este mandamento. Ali se encontra a nossa introdução, que diz assim: hoje estudaremos uma síntese concernente aos 10 mandamentos, que foram entregues por Deus a Moisés, e muitos pensam que por preceitos morais da lei foram somente para o antigo pacto. Todavia, Jesus ressaltou no Sermão do Monte que os preceitos morais da lei são eternos e imutáveis, por isso precisamos conhecê-los. É para que Jesus, ele não veio para revogar a lei, mas ele veio para que cumprisse a lei. E esses preceitos, nós vemos aqui, essa lei, ela é eterna. A lei é eterna e é imutável, ela não muda. Ela continua sendo a mesma, só que através do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos perdoa, nos livra de todo mal, livrou. Mas é bom sempre nós estarmos relembrando a lei, porque através da lei, nós também, claro, primeiramente, se cremos em Jesus, como nosso único, suficiente Senhor e Salvador da nossa vida, nós seremos salvos. Mas a lei é para nos direcionar esse caminho, que é muito espaçoso e a porta é muito larga. Não é isso que diz a Bíblia? Como é que é? O caminho é estreito e a porta é... ou a porta é estreita e o caminho é apertado. A porta é estreita e o caminho é apertado. E como é que nós vamos saber disso? Através da lei. É através da lei que vai direcionando o caminho do crente. Se não tivesse a lei, o crente vivia da forma que quisesse, do jeito que quisesse. Basta eu aceitar, levantar minha mão, aceitar a Jesus como meu único, suficiente Senhor e Salvador da minha vida, e está tudo certo. Sim, é fundamental, mas convém também ter uma estrada, tem um caminho, tem uma jornada de fé. Não é isso, irmãos? Tem uma jornada e todo crente vai passar por essa jornada de fé. Então o caminho, ele tem que ser apertado. E como é que vai ser apertado? Através das leis. Como é que vai ser apertado? Através do mandamento do Senhor, através da nossa obediência a estes mandamentos. Como eu disse, estaremos apenas repassando, recapitulando, a qual já foi falada aqui na última terça-feira, sobre o primeiro tópico. O primeiro tópico contém 2 subtópicos. O primeiro subtópico do tópico de número 1 diz o decálogo. Êxodo capítulo 20, verso 3 ao 17. Decálogo quer dizer 10 uniciados ou declarações de Deus. Foi Deus que deu a Moisés ali no monte Sinai, através de 2 tábuas ou 2
pedras, escrevendo para Moisés. E o segundo é os objetivos com sentido divino, que são 3. E quais são eles? Porque prover um padrão de justiça. O segundo, identificar e expor a maldade do pecado. E o terceiro, revelar a santidade de Deus. Isso tudo já foi explicado já na aula anterior de terça-feira. Dando continuidade, o segundo subtópico, ele vem com apressadamente os 4 primeiros mandamentos. Ele foi separado em 2 partes. Nós vemos que os primeiros 4 mandamentos é Deus relacionando com o homem. Então, os 4 primeiros mandamentos, já foi ensinado aqui na terça-feira, é Deus se relacionando com o homem. E hoje nós nos vamos aprofundar dos outros 6 mandamentos, do 5º ao 10º, que é já o contrário, é o homem relacionando com o seu próximo, é o homem se relacionando com o seu próximo, é o que nós vamos entrar nesta noite. Então nós vemos ali nesse tópico, nesse terceiro subtópico, ele vem com 6 subtópicos, que no caso, na realidade, são os 6 ou os 5, do 5 ao 6º mandamentos, do 1 até os 6 subtópicos, nesse tópico de número 3. Então, o subtópico de número 1, vai nos falar o 5º mandamento. E o 5º mandamento é: honrarás o teu pai e tua mãe. Êxodo, capítulo de número 20, verso de número 12. Honra é respeitar e obedecer por amor à autoridade dos pais, e como ele cooperar em tudo. O primeiro mandamento contendo uma promessa de Deus, para que se prolongue os seus dias. Então nós vemos aqui algo bastante interessante, por falar da honra. A honra, ela começa primeiramente, Deus sabendo, como nós sabemos, Deus, ele é soberano, ele sabe de todas as coisas. Então o que ele vai fazer? Que o princípio da honra, ela tem que se começar aonde? Dentro de casa. Não adianta nada falarmos que nós honramos os nossos pastores, honramos o nosso líder, honramos os nossos professores, honramos A, B, C, se a honra não começar dentro de casa. A honra, ela tem que começar dentro de casa. Então Deus, sabendo disso, honra o teu pai e a tua mãe. E infelizmente nós vivemos numa geração no mundo onde a desonra, ela é muito grande, principalmente dentro dos lares, onde a desonra, ela é muito grande. Isso é muito sério, principalmente dentro dos lares, onde não há mais o respeito, onde não há mais o diálogo. Hoje o diálogo, hoje em dia, infelizmente é isso, o diálogo das pessoas, hoje onde não há o princípio da honra. E quando Deus, ele vai mandar esse 5º mandamento, é justamente, olha, o mandamento da honra, ele começa dentro de casa, começa com os filhos para com os pais, e isso faz com que prolongue a vida deles, isso faz com que eles vivam mais. E sabemos que muitos, quem é que não gosta de ter o seu pai do seu lado? Quem é que não gosta de ter sua mãe do seu lado? Sabemos que infelizmente não vão viver para sempre, mas enquanto cá estiver vivos, temos que honrá-los, temos que dar a verdadeira honra, porque isso agrada a Deus, isso agrada ao nosso Deus. Além de aumentar
os anos de vida dos nossos pais, a qual nós amamos, isso também agrada ao nosso Deus. No livro de Levítico, capítulo de número 9, verso 13, este mandamento é referido como o dever que os filhos têm de temerem aos pais. Em Efésios 6:12, Paulo refere-se ao mandamento para exortar os filhos a serem obedientes. Um homem está obrigado a honrar os seus pais como honra a Deus. A partir deste quinto mandamento, Deus aponta para o nosso ambiente, para as pessoas com as quais vivemos. Os filhos adultos não são dispensados desse quinto mandamento. Ele se aplica a todo aquele que ainda tem um pai ou uma mãe. Provérbios capítulo 1, verso 8, e Provérbios capítulo 30, verso 17. Também Colossenses capítulo de número 3, verso 20. O Senhor Jesus acusou os fariseus de invalidar este mandamento, apelando para o voto de Corba. Marcos capítulo de número 7, verso de número 9 ao 13. Corba é um voto que consistia no seguinte: as pessoas declaravam-se que tudo quanto possuíam estavam dedicado ao Senhor. Assim, considerava livre de responsabilidade de sustentar seus pais como seus bens. Neste episódio, o sentido do quinto mandamento é dever de amparar os pais. Jesus, como sabe de todas as coisas, viu que os fariseus, eles queriam burlar esse mandamento. Eles foram criar um voto, a qual eu acabei de ler, a qual se encontra ali. Que voto é esse? É o voto do Corba. E qual era o objetivo desse voto? Dedicar ao Senhor, assim era considerado livre de responsabilidade do sustento dos seus pais. Os fariseus, ele queria justamente, tudo que eu tenho pertence ao Senhor. Mas Jesus, como sabia de todas as coisas, Jesus falou: deixa de ser hipócritas. E muitas das vezes isso acontece, porque quem é verdadeiro, quem realmente é pai, sabe da dificuldade em criar os filhos. E muitas das vezes, quando os filhos crescem, por isso que é sempre bom ensinar, e nós estamos numa igreja que procura sempre ensinar. Os filhos, quando crescem, muitas das vezes os filhos não querem mais saber dos pais, não querem ter compromisso nenhum. Esquece que quem passou noites e noites de madrugada cuidando dos filhos foram os pais. Quem virou indo para o hospital foram os pais. Quem faz todo e qualquer tipo de sacrifício são os pais. Eu acredito que todos os pais que aqui se faz presente, eu creio que aqueles que futuros pais, vão fazer de tudo para o seu filho, vão dar de tudo. E às vezes, muitas das vezes, se não for doutrinado corretamente, muitas das vezes esses filhos viram as costas para os pais. Faz que nem os fariseus, cria-se um voto, e faz com que as pessoas realmente abrem mão de verdadeiramente cumprir com aquele que sempre esteve do lado, cuidando. É claro que também não vamos generalizar, sabemos também que tem muitos pais que verdadeiramente não cuidam, não verdadeiramente são verdadeiramente pais, ou poderia ter esse nome de pais, tanto homem quanto mulher. Mas sabemos que a maioria entrega e dá a tua própria vida pelo teu filho. Eu acredito, se eu fizer uma pergunta aqui, qual é o pai que aqui se faz presente, que daria a sua vida pelo seu filho? Eu acredito que 100% levantava a sua mão e falava que dava a vida pelo seu filho. Porque sabemos o quão é importante, porque filhos é a herança do Senhor em nossas vidas. Por isso a importância também dos filhos valorizar aquele que dá a sua vida. Agora, se inverter a pergunta,
Talvez aqui, por ser uma igreja ensinada, talvez aconteceria. Quantos filhos que dão a vida pelos seus pais? Talvez, eu acredito também 100%, mas tem muitos lugares que tem filhos que quer saber não. Olha, eles já são mais velhos, que eles partam primeiro. É assim, infelizmente é desse jeito, mas somos um povo ensinado que devemos amar, principalmente a quem Deus nos concebeu com nossa família, de sangue e também de espírito. O 6º mandamento: não matarás. Êxodo capítulo de número 20, verso de número 13. No original, o termo raçá equivale a matar o ser humano de modo doloroso, premeditado, planejado. Este mandamento ressalta a sacralidade da vida humana como dádiva de Deus. Atos capítulo número 17, versículo 25 ao 28. Há também aquele que mata o próximo no sentido moral, social e de espiritual, mediante a mentira, a falsidade, a difamação, a calúnia, a maledicência e ao falso testemunho. Primeira Epístola de João, capítulo 3, verso 15. Atualmente, há muitos que foram atingidos mortalmente em sua honra e praticamente morreram. Quando aqui, nós vamos ver aqui, que fala de morte, isso é bem interessante, porque primeiramente nós vamos logo falar que nós não somos homicidas. Só que vai nos falar assim: há aqueles que matam no sentido moral, social e espiritual, mediante a mentira e falsidade, difamação, calúnia, maledicência e o falso testemunho. Há muitas mortes dentro das igrejas, que muitas das vezes há homicidas. Estou falando igrejas no modo geral. Dentro da igreja, pessoas matando pessoas, através de uma palavra, através de uma forma, talvez errada de corrigir, através de expor uma pessoa. Então, há muitas mortes, e muitas das vezes a pessoa pensa, quando fala-se de morte, já pensa logo de assassinato, de matar um ao outro, também. Mas não é propriamente isto, neste prezado momento que estamos falando. Então, há dentro das igrejas, muitas pessoas matando, e são até homicidas, e nem sabem, e continuam matando pessoas. Quem aqui, por acaso, nunca se sentiu ofendido por alguém que chamou a atenção, ou criticou, ou condenou, ou fez qualquer coisa com alguém aqui? Quantas e quantas são as pessoas que hoje se encontram afastadas, desviadas do Evangelho, por causa disso, de uma palavra? Quantas e quantas são as pessoas? Por isso que nós sempre zelamos e sempre pregamos a palavra, porque quem verdadeiramente nós devemos reverenciar e vivenciar é Cristo. É Cristo que nós temos que reverenciar e vivenciar em nossas vidas. Porque se nós formos olhar para pessoas, muitas são as pessoas que morrem. E muitas das vezes morrem por causa disso. Talvez já está fraca espiritualmente. E ao invés normalmente de receber um carinho, uma atenção, a pessoa às vezes vem com a palavra. Não é que a pessoa tenha essa intenção de querer matar, mas por uma forma de não saber falar, acaba matando. Por isso é que muitas das vezes as pessoas, por não saber falar de uma forma de correção, acaba matando.
E uma das coisas que eu principalmente admiro demais do nosso pastor presidente, é que todas as vezes, quando você vê uma pessoa bastante tempo, aqui eu acho que, creio que muitas pessoas já aconteceu, ou se não aconteceu, pode vir a acontecer, fica muito tempo afastada, aí todo mundo chega, e uma pessoa, por falta de sabedoria, vai chegar e falar, então, já se desviou? Mas ele sabiamente, ele abraça a pessoa e fala, nossa, como eu senti a tua falta. Viu uma forma de falar? Agora a pessoa fica não sei quanto tempo, meses, quem sabe até anos, então já está desviado, já abandonou a fé. É a forma de falar, é a forma de se expressar. Então nós temos que ser sábios também na fala. Por isso que eu falo, normalmente a pessoa fala, não é que ela tem intenção de matar A, B, C, não. É a forma que talvez não foi ensinada. Então quando a pessoa às vezes não é ensinada, então a tendência dela acaba falando coisa que não deveria ter falado. Então por isso a importância de nós sentarmos para estar aprendendo, porque talvez nós podemos ser um matador de pessoas. E vamos levar em nosso currículo. Que nós possamos ter esse discernimento, essa compreensão, que não somente matar da forma literal, assassinar, mas também por palavras, por difamação, por espiritual, por lado espiritual, mental, atingindo logo a mente da pessoa. Vamos continuar. Deus é o Criador, e por isso, o Senhor de todas as vidas. João capítulo 5, verso 26. Cada vida é preciosa para Deus. A vida do homem, mais importante como do menos importante, do saudável como do doente, do talentoso como do débil. João capítulo de número 14, verso de número 1 ao verso 5. No entendimento de Moisés e do povo de Israel, em seu tempo, este mandamento significa uma proibição geral, incluindo a morte acidental, a causada de legítima defesa e a morte em guerra defensiva. Caso contrário, não teria o próprio Senhor incluindo na lei. Logo, a seguir aos 10 mandamentos, a pena de morte para vários casos. Êxodo capítulo 21, verso 12. Jesus colocou para nós o sexto mandamento, na clara da luz da sua verdade penetrante. Mateus capítulo 5, versículo 21 ao 22, e também primeira epístola de João, capítulo 3, verso de número 15. Então nós vemos aqui que Moisés e o povo de Israel, em seu tempo, estavam, nesse mandamento, significavam uma proibição geral, incluindo a morte acidental. Hoje em dia nós falamos de morte, e nós vemos muitas das vezes que a morte, no caso aqui vai falar acidental, ou morte, no caso em legítima defesa, hoje em dia tem a pena absolvida. Mas sabemos que isso é um crime. E isso condena, leva à morte. E hoje em dia nós vemos que também, eu tinha falado da morte espiritual, e também tem a morte física, que a qual é condenada. Mas pelo sangue de Jesus, aquele que se arrependeu, tem essa absolvição, através do sangue do Senhor e do arrependimento. Então vamos adiantar. O sétimo mandamento: não adulterarás. Êxodo capítulo de número 20, verso de número 14. Este mandamento do Senhor está vinculado à sacralidade, pureza, ao respeito, à abundância, ao sexo, ao matrimônio e à família. O adultério é um ato sexual ilícito e pecaminoso, de um
cônjuge com outro, pessoa estranha ao casamento. Enquanto a lei condena a prática do ato, o Novo Testamento vai além, condena os motivos ocultos no coração. Quem leva ao adultério, Mateus capítulo 5, verso 27 e 28. Portanto, mais que condenar o ato praticado, Deus espera que em todo o tempo dominemos nossos desejos e nós submetemos ao domínio do Espírito Santo. Então vemos que aqui na era da lei, quem fosse apanhado em adultério, automaticamente era apedrejado, era morto, que era a lei era severa, a lei era cruel, mas hoje ainda é pior, porque somente na lei de Moisés, se fosse apanhado em ato, se fosse apanhado no ato, mas Jesus, sabendo muito bem o coração do ser humano, e conhecendo o ser humano, Jesus fala que pecado não é apenas for apanhado no ato, pecado já é imaginar e levar ao coração, já está pecando, já leva à morte. E muitas das vezes acontece isso, porque normalmente o ato, ou a vontade, ou no caso não deveria ter, de pecar, normalmente ele vem na mente, normalmente uma seta maligna, e faz com que a pessoa leve isso ao coração, ao ponto de chegar ao ato. Então a coisa normalmente não acontece de imediato, acontece de um dardo inflamado que é lançado, automaticamente aquele dardo é alimentado e levado ao coração, aonde chega ao ato. Então só de ter levado ao coração já está pecando. O Senhor Jesus, ele já condena. E aqui ele vai falar, mas como nós podemos nos blindar? Vai ali na parte final, submetendo ao domínio do Espírito Santo. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, ele está blindado. Aí então quer dizer que aquele que pecou não tem o Espírito Santo? Bem provável que não teve, principalmente quando se deixou levar por esse ato. Então a blindagem, ela vem através do submetemos ao domínio do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia vai nos falar, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós ficamos parecidos com Deus, e mais nós vamos ver que nós somos muito falhos. Você quer ver nós reconhecemos que somos muito falhos? Nos aproximamos cada vez mais de Deus. Nós reconhecemos que somos verdadeiramente falhos, porque servimos um Deus santo, um Deus 3 vezes santo. Por isso que nós, como nos aproximamos de Deus, cada vez mais reconhecemos que somos indignos, somos falhos, somos pecadores, necessitamos mais e mais e mais e mais e mais de Deus. E é onde que vem a blindagem. A blindagem de quem? Submetemos ao domínio do Espírito Santo. Quem domina é o Senhor Espírito Santo, e não a nossa carne, os nossos desejos, mas sim ao domínio do Senhor Espírito Santo. Adultério é violar a fidelidade conjugal, mantendo relação sexual com outra pessoa, que não o cônjuge. O mandamento de Deus abrange também homem como mulher. Levítico capítulo 20, verso de número 10. Mateus capítulo 5, verso de número 27 ao 30. O Senhor Jesus aprofundou e ampliou o sentido do 7º mandamento. Longe de anular este mandamento, Cristo intensificou, incluindo como adultério, muito do que não é apenas tolerado, mas justificado no nossa sociedade permissiva.
Semelhante, ele incluiu os pensamentos maldosos na proibição de adultério. Gênesis 1, verso 27 e Gênesis capítulo 2, verso 24. O matrimônio que Deus instituiu e portanto, inclusivo, união de um homem e uma mulher que estão ligados por toda a vida, porque tornaram-se uma só carne. Então nós vivemos e vemos numa sociedade onde essa prática é permissível e, pior, aceitável. Vou repetir, vivemos em uma sociedade onde essa prática do adultério, ela é permissível, ela é aceitável. É normal. É normal lá fora. Dentro da igreja, jamais isso pode ser normal. Para aqueles que querem buscar o céu, jamais isso pode acontecer. Então nós vemos que diante da sociedade, hoje nós vamos ver, e olhamos pela sociedade a qual nós vivemos, Portugal, o índice de separação é muito grande. Todos os anos o índice de separação é muito grande. Então para as pessoas é normal. É normal ter 1, 2, 3, 4 casamentos. É normal ter uma mãe com pai de 1, 2, 3 pais diferentes. Vivemos numa sociedade onde as coisas é normal. As coisas estão sim normal, que as coisas, pronto, aceitamos. Não podemos aceitar. E isso nós temos que já implantar nos nossos filhos, que são os futuros. Isso não é aceitável, isso não pode ser permitido. Vivemos e sabemos que muitos desses atos é Satanás. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que muitas das vezes nós não entendemos, porque a nossa luta ela não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. E as pessoas estão achando normal, e às vezes até crente dentro de igreja é normal. Não é normal. Não podemos aceitar. Vamos condenar? Então quem aconteceu? Não. Vamos abraçar, acolher e mostrar que isso não é normal. Nós estamos para direcionar o caminho certo, um caminho apertado, uma porta estreita. É por esse caminho apertado, é para essa porta estreita que nós estamos caminhando para o céu. Se não for um caminho apertado e uma porta estreita, então o céu vai estar daquele jeito, vão entrar de qualquer jeito, não. É o caminho apertado e a porta estreita. Por isso a lei. Por isso, Deus fez questão de colocar a lei para ter uma ordem, para ter um caminho, um direcionamento. Venha do jeito que você vier, mas o Espírito Santo vai te moldar do jeito que Ele quer. Venha do jeito que vier, mas o Espírito Santo, não é eu, não é você, não é ninguém, o Senhor Espírito Santo vai moldar do jeito que Ele quer. Por isso nós acolhemos e abraçamos todo mundo, da forma do jeito que vier, mas quem vai moldar é o Senhor Espírito Santo. Ele molda do jeito que Ele quer. Vamos então dando sequência. Todos conseguem ler? Então vamos ler lá o 8º mandamento, no 3, 1, 2, 3. Amém, glória a Deus. Então, o 8º mandamento, não furtarás, se encontra em Êxodo, capítulo de número 20, verso de número 15.
Furtar é apoderar-se oculto ou disfarçadamente daquilo que pertence a outrem. Isso abrange toda forma de desonestidade, de mentira, de ocultação por palavra e por atos. É preciso respeitar os bens dos outros, tendo honestidade e pureza nos atos, ou viver no agir e no proceder. Então nós vemos que furtar, as formas que haja de furtar. E outra coisa também, o lado de furtar. E uma coisa que a gente tem que implantar. Às vezes as coisas, é até interessante, eu não sei se essa é até forma de, para rir, né? Hoje em dia, o furtar, ele tem um nome. É uma doença. Alegaram que hoje em dia o furtar é uma doença. E o nome dessa doença chama-se cleptomania. Eu não sei se era para rir, né? Cleptomania. Você vai aí fora, as pessoas vão falar, isso é uma forma, é uma doença, o furtar. Cleptomania, um transtorno, uma capacidade de controle do impulso, caráter e de furto, repetido, incontrolável, em itens que são pequenas utilidades para a pessoa. Então, hoje em dia, as pessoas quiseram colocar o nome de furtar, dizer que isso é uma doença. Mas na realidade isso não é uma doença, isso é um demônio mesmo. E muitas das vezes as pessoas estão achando que isso é doença. Ah, mas aquele tem uma doença, são coisas levianas, ou coisas fúteis. Por isso mesmo, tem que se libertar, tem que haver uma libertação. Talvez lá fora, isso é chamado como doença, é colocado como doença, e tem até nome, como eu falei, cleptomania. Mas dentro da igreja, nós conhecemos isso como outro nome. São demônios trabalhando em cima dessa pessoa, apoderando daquilo que não é seu, daquilo que é de outrem, apoderando daquilo que não lhe pertence, pertence a outro. E muitas das vezes, achando que isso é normal, é doença, é levado isso como doença, então passa-se despercebido, mas não podemos passar despercebido. E vamos dar continuidade. E Deus nos dá o que precisamos para viver, e também em tempos difíceis, e podemos experimentar o seu auxílio. Irmão, isso aqui é coisa extraordinária. Deus, olha o que vai falar. Deus, Ele nos dá o que precisamos para viver, e também em tempos difíceis, podemos experimentar os seus auxílios. Irmão, só quem já experimentou o auxílio de Deus sabe o que é isso. Isso é forte. Quando eu estava lendo isso, eu me aprofundei nisso e fiquei meditando nisso. Eu falei, meu Deus, quantos e quantos foram as vezes, porque muitas das vezes tem crente que às vezes você conversa, no geral, estou falando que é aqui, por acaso tem uma pessoa que não é do nosso ministério, toda vez você vai ter com a pessoa, mas só sabe falar problema, e é crente. Ah, meu irmão, como é que tá? Tá assim, tá não sei o que, tá. Mas meu Deus do céu, que prova que essa pessoa está passando, meu pai. Vamos orar. Ah, ora por mim. Oro sim, meu irmão. Oro, então não oro. Aprenda com a mulher samaritana, tendo um filho morto. E como é que está o teu filho? Vai tudo bem. Quem pode resolver o nosso problema é o nosso Deus. Esse experimentando o seu auxílio, é só quem já experimentou o auxílio de Deus, irmãos. Porque a gente não pode ficar lamentando desgraça, não, ficar lamentando lamentações, tristeza, não. Temos que contar vitórias e bênçãos. Mas quem é que não passa por dificuldade? Às vezes olhamos e achamos assim, nossa, o irmão de tal é só bênção. Não, meu irmão.
Às vezes luta vem também, mas tem aquele que vem com providência, vem com o seu auxílio. Às vezes você vem aquele mês assim e fala: meu pai, nem se dobrar o ordenado as coisas vai bater, e pensa que não, o fim do mês, minha esposa está rindo ali, ó. Irmãos, é coisa que quando vem o auxílio de Deus, você olha assim: meu pai. E quem não passou, se prepare, que o auxílio de Deus pode chegar na sua vida. E quem já passou sabe que o auxílio de Deus é verdadeiro e ele chega com providência. E quando Deus chega, meu irmão, você fala: isso realmente é coisa de Deus. Isso realmente é coisa para Deus. Como foi a abertura do nosso templo ali em Bilbao, é coisa para Deus. O auxílio de Deus é coisa extraordinária, irmãos. É só quem vivencia o auxílio de Deus na sua vida que sabe, é coisa extraordinária, e é Deus que faz isso. E existe forma muito diferente de furtar, caminhos diferentes e indiferentes para apropriar-se de bens alheios através do logro, ou para alcançar vantagens ilegais e recursos públicos. Tudo isso é furto proibido por Deus. Se observássemos e cumpríssemos, olha, presta atenção nisso aqui. Se observássemos e cumpríssemos corretamente as orientações para nos são dadas na Bíblia sobre o trabalho e sobre o salário, muita questão social estaria solicitadas e deixaria de haver muita oportunidade da insatisfação e de roubo. Isso é coisa profunda, irmãos. E muitas das vezes hoje, o que há muitas das vezes é lamentações. É pessoas reclamando. Reclamando de quê? Reclamando do seu salário, reclamando daquilo que trabalha. Realmente, claro, todos nós, quem é que não queria ganhar mais? Todos. Aí depois você vai ver, então, você realmente é. Então, você formou em quê? Eu formei, Uai, o ordenado mínimo já está bom, né? A pessoa quer ganhar mais, mas também não se prepara para mais. As pessoas querem sempre ter mais, mas não se esforça nada para ter mais. Não faz um curso, não se capacita, não se faz isso, não faz aquilo, mas querem ganhar mais. Então, por isso está sempre insatisfeita. Por isso que vai falar, como eu havia falado, se cumprisse corretamente a orientação dada na Bíblia, de nos prepararmos, de acharmos e reconhecermos que vem a providência de Deus. E muitas das vezes pararíamos, de murmurar e de reclamar. Porque muitas das vezes estamos reclamando porque só tem, quem sabe, um saco de arroz para comer em casa. Mas quantos aqueles que nem um saco de arroz têm? Só tem uma garrafa de água. Na minha geladeira não tem mais nada. E quantos que nem água tem? Nós, se olharmos, nós vamos sempre reclamar. Por quê? Nós nunca estamos satisfeitos. É bom, e a Bíblia vai nos dizer que nós temos sim que comer o melhor dessa terra, temos sim que usufruir do melhor dessa terra. O que nós não podemos é nos apegar às coisas dessa terra. Isso jamais pode acontecer, mas usufruir sim. Mas é claro que não é sempre que a gente vai comer o melhor e ter o melhor. Vai haver dificuldade, vai haver escassez, mas que venhamos ter a consciência e saber que isso não faz e nem tem motivo para que haja furto, para que haja roubo, para que tirar coisa que não nos pertence e que Deus não nos deu ainda.
Por isso a sociedade, e vemos isso, a falta do roubo. Ou muitas das vezes sabemos que tem pessoas que acabam entrando naquele mundo, eu acredito talvez por falta de oportunidade, mas não quer dizer que por você estar num lugar escasso, quer dizer que você tem que entrar por este lado. Quantas e quantas são as pessoas que venceram, e mesmo em meio à dificuldade, mas aqueles que são persistentes, e não se acomodaram com a situação a qual estão vivendo, partiram para cima, e vivenciaram coisas novas e boas de Deus. Nono mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo, capítulo de número 20, verso de número 16. Este mandamento do Senhor trata do nosso honestidade e sinceridade, do uso da palavra em relação ao outro. Falso testemunho é falar mal dos outros, acusar e culpar injustamente, difamar e caluniar e mentir. Epístola de Tiago, capítulo de número 4, verso de número 11. Como eu havia falado, aonde o falso testemunho ou a falsa acusação. E quantas são as pessoas, como eu já havia falado, que não têm morrido por causa disso dentro das igrejas, com falsas acusações. E ainda mais hoje em dia, que estamos numa era, que é essa, a era da tecnologia. Hoje, coisa que acontece lá do outro lado do mundo, você em alguns minutos, ou quem sabe alguns segundos, já está sabendo aqui. Hoje em dia a difamação, ela toma uma proporção tão grande, e destrói tantas pessoas. Hoje em dia a pessoa chega no ápice da sua fama, ou da sua destruição, quem sabe em segundos, por causa da tecnologia, por causa da era digital. E isso pode ser bom, como pode ser muito ruim, principalmente quando há uma difamação, a qual veridicamente não é verdade. Isso causa um transtorno terrível. Isso para depois tentar amenizar, é quase, não vou falar que é impossível, que não existe nada impossível para Deus, mas é um transtorno terrível. Então hoje em dia, às vezes a pessoa, talvez quem sabe por um ato, vou dar um pequeno exemplo aqui, quem sabe por um ato, às vezes de uma boleia, aqui nós falamos boleia, uma carona no Brasil, de uma pessoa, você vê uma pessoa, você dá uma carona, alguém te viu com essa pessoa no carro, você está vendo onde é que a mente da pessoa pode chegar? A maldade, a malícia das pessoas, principalmente se a pessoa não conhece verdadeiramente o caráter de cada um. Então a pessoa já logo julga, e quando ela fala para um, aquele já ouve e já aumenta mais um pouco. E aí vai falando e pensa que não, aquilo vira uma bola de neve, chega num ponto que eu falei, essa hoje, a era da tecnologia, e principalmente para nós, que somos crentes, que temos que andar na linha. E uma mentira, quando ela vem assim, e se a pessoa não estiver preparada, se não estiver olhando para Cristo, não aguenta. Por isso, o falso testemunho, ele é muito importante e é pecado. Ele não é à toa que ele está no mandamento, nos 10 mandamentos. Por isso temos que ter muita atenção e cuidado naquilo que nós possamos vir a falar, se não temos certeza, e principalmente se não conhecemos o caráter de A, de B ou de C, principalmente nós como igreja do Senhor. Deus repudia toda manifestação de falsidade, porque Ele é verdadeiro, em sua natureza e em seu caráter, não há nenhum engano. Tito, capítulo 1, verso 1 e 2, e Mateus, capítulo 12, verso 36. É grave dizer alguma injustiça, muitos que pensam poder substituir diante da lei de Deus, porque não mataram, e nem roubaram, e nem adulteraram, têm que calar
quando Deus os lembrar da sua própria palavra que falaram. Devemos tomar cuidado para não dermos um falso testemunho contra uma pessoa em juízo, sabendo que isto é passível de pena, principalmente testemunhamos sob juramento. Mateus 7, do 1 ao 5 e Romanos 14, do 14, verso 4. Então, como eu vi falado, então nós podemos dizer, eu não matei, eu não roubei, eu não furtei, mas disse um falso testemunho, que talvez por esse falso testemunho causou muito mais estrago se tivesse feito alguma coisa, em lá matar, roubar. Está vendo a importância de não sermos e nem darmos em falso testemunho? Porque se chegarmos àquele grande dia, o nosso Deus colocará um telão e dizer, você fez o quê? Não fez? Está lá, no grande dia do grande juízo, a nossa língua pode matar. Por isso há um silêncio. É sim, igreja, a importância de termos bons testemunhos e não falso testemunho. Continuando, agora vamos para o último. Todos conseguem ler? Vamos lá para o décimo mandamento, vamos lá no 3, 1, 2, 3. Amém, glória a Deus. Então vamos para o nosso 10º e último mandamento. Não cobiçarás. Está em Êxodo capítulo de número 20, verso de número 17. Este mandamento é respeito ético e tudo o que pertence aos outros. Isto abrange o controle e o domínio dos apetites da alma, do impulso e desejos e vontade do crente. Cobiçar é querer o que pertence a alguém, querer as coisas dos outros, ou desejar insano que precisa de debeledo. Ser debelado, debeledo. Ser debelado. Então nós vemos aqui que a cobiça é algo também que não agrada a Deus. O desejar algo que não lhe pertence. Por isso que eu falo que muitas das vezes acontece de nós, eu falei, Deus ele sempre procura dar sempre o que nós necessitamos. É claro que nós, como seres humanos, seres mortais que somos, queremos sempre algo a mais, nunca vamos estar satisfeitos com o que temos. Por quê? Porque sempre olhamos e temos sempre essa, vou falar, característica de olhar sempre para quem está em cima, e às vezes é normal, e às vezes quem tem uma condição melhor, ou seja A, ou seja B, ou seja C, seja quem for. Só que podemos e não podemos esquecer que tem sempre que olhar também para quem está embaixo, quem tem uma condição desfavorecida, e olhar e agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos dado. E não havido a cobiça, o desejo de querer aquilo que não nos pertence, porque Deus nos dá muito mais daquilo que nós pedimos, daquilo que nós desejamos. Só que muitas das vezes nós não estamos contentes e satisfeitos com o que Deus já não tem nos dado. Isso é uma grande verdade. Infelizmente, é uma grande verdade. No 10º mandamento, a palavra de Deus ilumina nosso coração, que é sede de governo, dando-o dirigida toda a vida. Coisas boas e más procedem do coração.
Assim, a raiz mais profunda de todo o pecado, em pensamento, palavra e ações, é a cobiça do coração. O desejo de possuir algo que outro tem leva ao roubo, ao adultério e ao assassínio. Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15. A cobiça produz a inveja, e a inveja procede os ciúmes, que busca meios e caminhos para conseguir o desejado. Mas os ciúmes é como um veneno que contamina a atmosfera, e como uma faca que corta as relações entre os homens. No fundo, porém, essa cobiça é um pecado contra Deus. Aquele que deseja o que pertence a outro não está satisfeito com o que tem, e ingrato a Deus, a cada um de teus que os deteu e o que é seu. Hebreus capítulo 13, verso de número 5. Então, nós vemos que a cobiça, infelizmente, é uma forma de ingratidão. E nós sempre vemos que o nosso pastor ele tem esse tema, que uma das piores, ou quem sabe, a pior miséria do ser humano é o quê? É o quê, igreja? Ingratidão. Não a gratidão, é ingratidão. É a pior miséria do ser humano. Uma das piores misérias do ser humano é ingratidão. Não está grato que aquilo que Deus já tem dado, que aquilo que Deus tem nos proporcionado, nunca estamos, como eu já havia falado, nunca estamos satisfeitos, queremos sempre mais, queremos sempre algo da parte de Deus, e nunca estamos satisfeitos com aquilo que Deus já tem nos dado. E aí cria-se a cobiça, cria-se o desejo, cria-se aquilo que não nos pertence, muitas das vezes não nos pertence, e aí cria-se, infelizmente, a ingratidão. Vamos estar concluindo. Conclusão. A lei, essa conclusão é precisamente a verdade prática. A lei expõe e condena os nossos pecados, porém o Senhor Jesus Cristo, pelo teu sangue expiador, nos perdoa e nos justifica mediante a fé. Então nós vemos que a lei, como eu já havia falado lá no começo, ela expõe e condena os nossos pecados, mas graças ao sangue do Cordeiro, ao sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele perdoou e perdoa os nossos pecados e justifica mediante a nossa fé. É mediante a nossa fé, em crer no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrando sempre, nós temos uma lei, nós temos um caminho, apesar dela foi já revogada através do nosso Senhor, revogada, ela foi já dada, o nosso Senhor se entregou na cruz por nossos pecados, mas temos um caminho a percorrer, temos uma jornada a seguir, e temos que ter ordem, senão achamos que podemos chegar no céu de qualquer forma. Infelizmente, temos um percurso a correr, e esse percurso, normalmente, ele costuma ser longo. Próxima aula, vamos lá todos juntos, no 3. 1, 2, 3. Amém. Próxima aula, terça-feira, às 19 horas, é a lição de número 15. Moisés e sua liderança e seus auxiliares. É a parte inicial, tendo assim dado o fechamento da lição de hoje, lição de número 14, onde Deus proveu em falar conosco, eu creio, através da tua palavra. Dado assim, agradeço a oportunidade, quero aqui convidar o nosso pastor local, pastor João Paulo Moreira, ele que estará dando continuidade ao culto desta noite, Escola Bíblica para Todos.